Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Qual é o tópico que eu vos trago hoje? É um alerta. Isto foi uma notícia que eu li relativamente a um caso, ou a mais que um caso, que já aconteceram nos Estados Unidos, de acidentes com motas, e até aqui nada de especial, ok? É sempre de lamentar acidentes com motas, como é óbvio, e vocês vão de perguntar, opá, mas o que é que isso tem de especial? Isso só há acidentes todos os dias? Opá, o que é de especial é que envolveu Teslas. Eu não tenho nada contra a marca Tesla. Nem posso dizer que tenha problema contra os carros elétricos, embora não seja a favor, ou sou um bocado reticente relativamente à tecnologia do momento. Não quer dizer que daqui a uns anos ela não me surpreenda pela positiva, mas a Tesla tem-se assumido no mercado como o super-sumo dos carros elétricos e na tecnologia que implementa nos seus carros, sendo o grande destaque o Autopilot. O Autopilot, para quem não conhece ou para quem não sabe, é um piloto automático, não é um cruise control, porque o cruise control só vos deixa andar mediante uma velocidade previamente definida, e o Autopilot é algo muito mais complexo, por assim dizer. É algo que vos permite, mediante o acionamento desse sistema, vocês fazerem uma viagem sem vos preocupares em ter nenhuma ação desde o ponto A ao ponto B, teoricamente. Ou seja, o carro faz tudo por vocês. Basicamente, ou muito simplesmente explicando isto o mais básico possível, é isto que a Tesla anuncia e vende ao consumidor. Mas, como toda a tecnologia, tem os seus gaps. Os seus gaps é as suas falhas. E estas falhas colidiram com dois motociclistas que lamentavelmente morreram. Eu depois vou ver se encontrei novamente a notícia e se põe aí no canto da tela algures a notícia para vocês ficarem mais a par. Mas quem quiser pesquisar isso na internet, certamente estará lá partilhado. Que basicamente o sistema da Tesla, o Autopilot, à noite, e se for um motociclo à sua frente, ele não reconhece o motociclo como um veículo na estrada, ok? Devido ao posicionamento da lâmpada ou das lâmpadas de presença atrás das motas, ou seja, ele não consegue basicamente fazer esse reconhecimento, e nem que vai ali, tampouco que vai ali um veículo, ok? Ou se vai um veículo, ele reconhece como ele indo mais longe do que aquilo que verdadeiramente vai, devido ao tamanho da sua luz de presença, por assim dizer. Ou seja, devido ao tamanho da luz de presença e a ser por norma só uma luz de presença, o veículo lá com a sua inteligência artificial reconhece ou identifica aquilo como sendo um veículo de 4 rodas, mas que ainda vai afastado. Daí o não abrandamento da sua velocidade e ir de encontro mesmo ao veículo, à velocidade que for. Neste caso, estes foram acidentes
onde o Tesla iria a 80 km/h e a moto iria a 60. Ou seja, a moto comia mais devagar, o Tesla ia mais de força e o Tesla não conseguiu identificar o que é que ia à frente dele, ou identificou como indo mais afastado que aquilo que verdadeiramente ia. Pá, simplesmente barreu os motociclistas e infelizmente estes não se safaram. Entretanto, já houve em vários estados dos Estados Unidos, não é? Que puseram situações à Tesla em tribunal mesmo a contestar o autopilot para que este seja impedido de usar ou que seja retificado no seu uso. Não sei, entretanto, o que é que isto vai dar. A verdade é que a Tesla, apesar de ser um vanguardista de tecnologia e principalmente aqui vocacionar-se para os carros elétricos, não é mais nem menos que ninguém e também terá as suas lacunas, ok? Daí até eles reconhecer essas lacunas é outra história, ok? No entanto, esses relatos aconteceram para já ou até ver nos Estados Unidos, mas não quer dizer, entretanto eu vou meter aí nos modelos que aconteceu, não sei se esses modelos também serão comercializados aqui em Portugal ou não, deverão ser, não é? Para vocês, de certa forma, mais vale prevenir do que remediar, e na eventualidade vocês se sentirem perseguidos por algum Tesla, se às vezes vocês virem algum aí lançado na vossa direção, terem atenção a isso, não é? Mais vale prevenir do que remediar. Mais uma vez, reforço esta ideia. E é isto, meus companheiros, trago-vos este vídeo para vos alertar relativamente a isto. As tecnologias, por norma, vêm sempre, ou tentam vir para nos ajudar a melhorar as nossas condições de vida e tudo. Mas acho que tem que vir tudo a seu tempo e que não deve ser nada apressado, ok? Porque acima de tudo, estão em jogo vidas humanas, que não tem preço, como é óbvio, e muitas das vezes à custa de marcas que estão cotadas em bolsa e tudo mais, que podem perder milhões e blá blá blá, não se tomam as verdadeiras precauções ou não se dizem as verdades todas, já por causa destes efeitos dominó que depois se refletem nas marcas. Ok, pessoal? Espero que vos tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, custa nada subscrever. Mais uma vez alerto. Tenho tido bastantes visualizações, o que muitas das vezes não corresponde ao número de subscrições. Caso subscrevam, eu agradeço. Caso não subscrevam, amigos na mesma, como é sempre. Ok, companheiros, grande abraço, fiquem atentos a novos vídeos e tchauzinho!